Unidade 1, Cartografia e Sistemas de Localização. Aula 1.1, Conteúdos. A geografia moderna e as suas categorias. Paisagem, lugar, território, espaço e região. Habilidade. Relacionar o significado dos termos como paisagem, lugar, território, espaço e região com diversas temáticas estudadas pela geografia. Olá pessoal, muito boa noite para todos vocês, boa noite professores presenciais, boa noite a todos os alunos aí da EJA Médio. Hoje estamos começando o nosso módulo de Geografia, vocês estiveram aí com outra disciplina, mas a partir de hoje eu, professor Jefferson e a professora Ludmila vamos estar aqui trabalhando com vocês. Vários assuntos relacionados à geografia, vai ter muita coisa interessante aí para trabalharmos ao longo aí dessas aulas. A gente espera que vocês gostem. Boa noite, professora Ludmila. Boa noite, professor Jefferson. Vamos lá, vamos iniciar as nossas aulas de geografia, né, verificando com vocês diversos assuntos que estão relacionados, muitas das vezes, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, que engloba aí a geografia, tá certo? Primeiramente, vamos ver o plano didático pedagógico. Vamos verificar aí o que iremos estudar durante as nossas aulas de geografia entre as unidades. Na unidade 1, nós iremos estudar sobre a cartografia e sistemas de localização. A competência da unidade 1 vai ser de utilizar as noções básicas de localização e orientação oriundas da cartografia para análise das intempéries da natureza e suas consequências em diferentes paisagens mundiais. Na unidade 2, pessoal, a gente vai estudar sobre as fontes de energia e os problemas ambientais. A competência é compreender o território brasileiro como objeto espacial construído historicamente e caracterizado pela densidade, concentração, diversidade de regiões, pessoas, fontes de energia, atividades e edificações. A gente vai estudar sobre as diferentes fontes de energia que existem aí no mundo e no Brasil também e quais as consequências do uso dessas fontes e também pela sociedade, né? Alguns problemas ambientais relacionados aí, poluição e tudo mais que foi sendo causado pela sociedade ao longo do tempo, né? Nessa unidade 2 a gente vai tratar sobre esse tema. Na unidade 3 iremos estudar sobre a geografia física mundial, brasileira e do Amazonas. E sua competência vai ser de identificar as características físicas de diferentes paisagens através do estudo do solo, da importância dos rios e da interação entre o clima e a vegetação no Brasil, nas fronteiras, além das terras brasileiras e em todo o contexto amazônico. E finalizando o nosso curso de Geografia, na unidade 4, a gente vai falar sobre população mundial e do Brasil, sobre nós mesmos, pessoal. A competência é relacionar os principais conceitos demográficos com as estruturas atuais da população mundial e especificamente a brasileira, algumas características da população brasileira, população mundial, natalidade, mortalidade, a migração, né? Muitas coisas que acontecem na sociedade. A gente vai dar aí uma passada sobre esses assuntos relacionado às pessoas. A unidade 4 para a gente fechar o nosso curso de Geografia lá no final. Pessoal, está só começando, mas a gente precisa relembrar que as nossas avaliações aqui em Geografia, elas têm aí uma característica igual das outras matérias, tá, gente? Desenvolver as 4 avaliações, retomando o trabalho feito, tudo que a gente estudar aqui ao longo das aulas vai ser avaliado, onde vai ter ali algumas questões onde vocês vão poder trabalhar o que vocês aprenderam ali ao longo das aulas. A prova vale 7,5 pontos, com mais 2,5 pontos da chamada ficha socioeducativa, que é o professor presencial aí que ministra aqui, que atribui essa nota para vocês. No total, 7,5 pontos da prova, 2,5 pontos aí pelo professor de vocês, totalizando 10 pontos para cada unidade. Certo, pessoal? É assim que está organizado o nosso curso de Geografia, né, professor? A gente vai iniciar agora com a nossa aula, eu volto daqui a pouco, no segundo momento. Agora a gente vai falar, né, sobre a geografia. Né? O que é geografia, né, professora? Isso mesmo, professor Jefferson. Iremos iniciar agora, então, com o nosso desafio do dia. Então, olha só, gente, com esta imagem, vocês observando esta imagem, né, olha aí. A presença da muralha da China revela a capacidade do ser humano de atuar na transformação da superfície terrestre.
Essa muralha, que tem aproximadamente 2,4 mil anos, pode ser considerada antiga para os seres humanos, mas pode ser considerada recente em relação à idade da Terra. Que outras ações o ser humano tem realizado, interferindo na superfície terrestre? O que vocês acham, que vocês observam, né? O que o ser humano ele acaba interferindo onde nós vivemos? Eis a reflexão para vocês, vou dar alguns minutinhos para vocês responderem no momento da nossa interatividade final, o nosso desafio do dia. Então, gente, após essa reflexão, né, vocês verificando aí a Muralha da China, né, é um monumento que vai ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e a gente observa que o ser humano, gente, com o passar do tempo, ele foi modificando a área em que ele vive. Então, a gente observa até mesmo onde a gente mora, onde vocês moram, a comunidade de vocês, pode ocorrer essas mudanças. E essas mudanças vêm com nós, seres humanos, de acordo com as nossas necessidades. Então, a gente observa que no mundo que a gente vive atualmente, a maioria das coisas estão sendo modificadas, né? A gente observa hoje em dia que vão existir áreas em que não ocorrem essas modificações, porém, elas são muito raras, né? Por exemplo, existem áreas aqui na floresta amazônica em que o ser humano ele nunca chegou naquela área, né? Vai existir áreas desérticas, áreas polares em que o ser humano ele pode não ter nunca chegado também, né? Que tem essa dificuldade de chegar àquele local, porque com certeza, né, se tivesse uma facilidade dessas áreas, como uma floresta bastante densa, né, como áreas polares por causa do frio, ou áreas desérticas por causa do calor, ou até mesmo o fundo dos oceanos, gente, o ser humano, ele quase não conhece essas áreas, principalmente no fundo dos oceanos. Vocês já pararam para se perguntar, o ser humano, né, existem áreas dos oceanos em que ele nunca conseguiu chegar, nunca conseguiu fazer estudos por causa da pressão. O ser humano, ele nunca conseguiu chegar em áreas mais profundas, porém, eles já chegaram aonde? Na Lua, né? Então, eis o questionamento aí, a gente verificar tudo isso que o ser humano, ele acaba vivendo diariamente, ele acaba transformando. Nós somos os grandes transformadores de tudo isso. E é nisso que nós iremos estudar no primeiro momento da nossa aula, verificando, né, esse processo de estudo da geografia. Vocês já pararam para pensar o que é a geografia? Eis o questionamento para vocês também. No seu termo, geo, terra, grafia, estudo, estudo da terra. Mas será que o estudo da terra, né, ele vai estar inserido em quê? Nos espaços em que nós vivemos, na natureza em que nós temos ao nosso redor, né, com os aspectos físicos relacionados ao relevo, ao solo. Também te verifica aí as hidrografias, né, com os rios, com os mares, com os oceanos. Isso, será que a geografia ela está inserida nesses estudos? Com certeza, gente. A geografia ela está em todo espaço que a gente ocupa, não somente a parte da natureza, né, vegetação, relevo, clima, né, a gente verifica aí essa parte da vegetação que é muito verificada também junto com o clima. Tá? Então, a gente verifica que, além, né, de estudarmos a parte física da geografia, também existe a parte humana, né, que tudo está inserido ao nosso redor. Né? A gente verifica aí a geografia econômica, né, a parte da geografia em que pega realmente a antropologia do ser humano. Então, a gente verifica que a geografia é tão ampla, né, que hoje em dia tudo que está ao nosso redor pode estar inserido com a geografia. Então, o espaço que a gente vive, como é que a gente observa este espaço geográfico? Gente, o espaço geográfico, a gente vai verificar que vai ser o conjunto integrado, né, de paisagens. Isso que vocês estão observando agora, esta imagem, a gente observa vários edifícios atrás, mas ao redor
né? No centro, na verdade, desses edifícios, existe um parque, né? Uma vegetação em que as pessoas elas podem estar vivendo nesse mundo que não para, de edifícios, de comércio, da economia, mas no parque pode se sentir como se tivesse mais uma tranquilidade. Então, isso vai ser o espaço geográfico, esse conjunto, né, que vai estar integrado aí de paisagens. E essas paisagens, gente, elas vão ser resultantes de dois fenômenos, tanto a parte natural, né, a natureza ali integrada, quanto a ação humana. Isso é um parque. Esse parque, lógico que tem essa vegetação, mas muitas áreas desse parque já foram alteradas pela ação humana. Então, a gente observa que esse espaço geográfico tem tanto a parte, né, da natureza quanto da ação humana. Tá? Mas a gente está vendo isso daqui agora, esta imagem, né? Porém, também o espaço geográfico, além de ter a natureza, além de ter a aliação no ser humano, vai existir também os elementos invisíveis. E o que seriam esses elementos invisíveis, né? Vai ser muitas das vezes uma poluição sonora, com a buzina dos carros, com o som, com o barulho da população ali que pode estar ocorrendo, né? Então, a poluição sonora vai ser um aspecto de elemento invisível, além das relações que o ser humano ele vai ter, né? Além das instituições que vão existir, tudo isso também vai estar inserido no espaço geográfico, que vai ser todo esse conjunto que vocês vivem, né? Na comunidade de vocês é um espaço geográfico, porque existe a ação de vocês, né? Existe a área natural, existe os aspectos invisíveis, né? Com, no caso aí o sonoro, que a gente observa, a comunicação aí de vocês, tudo isso está inserido no espaço geográfico, que é tudo isso que a gente observa ao nosso redor, tá certo? Mas, além de estudarmos aí sobre esse conjunto, né, tanto da ação humana quanto os aspectos naturais, os elementos invisíveis, também vamos estudar sobre os elementos naturais e os elementos culturais, né? E o que a gente observa aí de diferença? O nome já fala pra gente, né? Os elementos naturais e os elementos culturais, nesse espaço que a gente vive, que a gente observa, né? Muitas das vezes, os elementos naturais que a gente vai verificar, gente, vai ser esse aspecto que foi produzido pela própria natureza. O nome já está falando, né? Natural, por quê? Porque foi produzido pela natureza, né? Áreas em que a gente observa que vai existir construção, muitas das vezes existe, né? Existem áreas ribeirinhas que está repleto aí da natureza, com o rio, com a vegetação, porém, existem muitas das vezes as pessoas morando, vivendo, né, nessas áreas aí, por quê? Vai ser completo, em sua maior parte, por elementos naturais, tá? Mas também vai existir os elementos culturais, né? Essa parte cultural aí, antrópica, por quê? Porque foi construído pela ação humana, né? Cidades que a gente observa, as comunidades de vocês, as estradas, os edifícios, parques, então são áreas que contêm também os elementos culturais. Nessa imagem que vocês observam, né? Vai existir um rio, vai existir a vegetação, que são elementos naturais, mas também a gente observa ao redor o quê? Embarcações, né? Uma rua, que aqui vai ser, né, a beira do rio, aqui do Rio Negro, né, aqui na nossa cidade de Manaus. Então, a gente vai observar mercados, né? Então, tudo isso, o que vai acabar prevalecendo? Elementos culturais, elementos que foram modificados pelo ser humano. Mas imaginem, né, antes de o ser humano realmente habitar essa área, como que deveria ser? Deveria existir somente o rio? Deveria existir somente uma praia, vegetação? Então, tudo isso, com o passar do tempo, foi sendo modificado pelo ser humano, né? Então, a gente observa que hoje em dia, muitas paisagens elas estão sendo modificadas. Mas o que vai ser realmente uma paisagem? Quando a gente fala sobre paisagem, se eu pergunto a vocês, o que é uma paisagem para vocês? Muitas das vezes a gente
já capta, né, uma paisagem como alguma coisa boa, né? Uma montanha cheia de neve, uma área com bastante vegetação, mas uma paisagem, gente, a gente vai verificar aí, né, que vai ser tudo o que está ao nosso redor, ao nosso redor, tá? Então, uma paisagem, gente, vai ser tudo aquilo que a gente vê. Tanto uma parte de lixeira, um lixão, um aterro sanitário, como uma área com bastante vegetação. Então, uma paisagem não é somente uma coisa que a gente acha bonito. Uma paisagem realmente é tudo que está ao nosso redor, né? Então, a gente verifica ali que tudo que a gente vê, né, toda essa parte visível do espaço vai ser considerada uma paisagem, né? Por exemplo, as ruas, as avenidas, parques, casas, barcos, rios, cachoeiras. Eu observo aqui agora uma televisão, uma câmera, né? O ar-condicionado, o professor Jefferson, né? Vai existir toda uma paisagem aqui onde nós estamos aqui no estúdio. Assim, a mesma coisa para vocês. Vocês estão numa sala de aula, existe o quê? Uma TV, cadeiras, colegas, uma lousa. Tudo isso vai ser também considerada uma paisagem. Por exemplo, o Teatro Amazonas também é considerado uma paisagem o quê? Cultural. Por quê? Foi construída por quem? Por um ser humano, né? Por vários seres humanos. Então, a gente observa que uma paisagem vai englobar tantas coisas que a gente acha muito bonita ou até mesmo as coisas que muitas das vezes a gente acha feio, que não considera uma paisagem, mas realmente aquilo ali vai ser considerado uma paisagem. E com o passar do tempo, existem fatores históricos, né? Esse prédio, por exemplo, a gente observa que não foi construído recentemente, foi construído há anos atrás. Então, a gente observa que as cidades, elas vão sendo modificadas com o passar do tempo. Existe uma história e muitas das vezes essa história ela começa a ser modificada a partir do momento em que o ser humano ele começa a se desenvolver, que para a gente chama isso de desenvolvimento. Às vezes a gente julga erroneamente, por exemplo, comunidades, aldeias indígenas que ficam naquela área, a gente fala que eles não são desenvolvidos. Na verdade, a gente está falando equivocadamente, porque eles existem, eles fazem o modo de vida deles e o desenvolvimento deles vai depender deles mesmos. Tá? Então, a gente observa que tudo isso também vai estar inserido nesses estudos do espaço geográfico, nesses estudos da paisagem. Por exemplo, a gente vai verificar uma imagem agora em que mostra para a gente a praia da Ponta Negra, aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Observem a primeira imagem. O que a gente verifica aí? É o mesmo espaço praticamente, só que ocorreram o quê? As modificações. Olha só, gente, na década de 1970, né, a gente observa o quê? A Ponta Negra é o mesmo local que a gente observa agora no ano de 2018, ano passado. Observe as modificações, né? Ainda existe o rio, existem algumas áreas de vegetação, a praia, a gente observa que foi bastante modificada, né? Mas olha o céu, olha o sol, né? As nuvens que se formam. Então, a gente observa aqui, com o passar do tempo, ocorrendo, né, o desenvolvimento da cidade, as pessoas elas começaram a modificar essas áreas. Então, a gente observa que uma paisagem, ela vai apresentar as marcas do tempo, né? E quais serão essas marcas do tempo? A gente tem tanto o tempo geológico quanto o tempo histórico, tá? Quais as diferenças? Geológico, gente, é o tempo da natureza. A gente sabe que a natureza, ela leva um tempo bem maior do que o ser humano, ele modifica. A gente verifica que o tempo geológico é o tempo da natureza, que pode ser contado em milhares ou milhões de anos. Imaginem aí, milhões de anos para ocorrerem essas modificações aí nesse relevo. A gente observa rachaduras muitas das vezes, né? Então, a gente verifica que para ser modificado pela própria natureza, leva muito
tempo, milhões, milhões, milhões de anos, diferente do tempo histórico, tá? O tempo histórico, gente, vai ser já em relação ao tempo de nós, seres humanos. Nós estamos aqui, pode chegar a colocar ali uma bomba que vai acabar explodindo esse relevo, muda tudo, né? Então, esse tempo aí do ser humano, ele é muito rápido, questão de segundos, muitas das vezes, tá? Então, esse tempo histórico, que vai estar relacionado ao tempo dos seres humanos, pode ser contado em décadas ou séculos ou até mesmo horas, né? Porque ele é modificado, pode ser modificado de uma hora para outra. O ser humano, ele é muito mais rápido do que a natureza. Por isso que vai existir essa diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico. E com as paisagens que a gente observa, né, que tudo está ao nosso redor, a gente vai verificar que vai existir diferentes tipos de paisagens. E quais são esses tipos de paisagem que a gente vai verificar? Vai existir as paisagens naturais, que nós verificamos, estudamos já sobre os elementos naturais, que a gente observa, onde existem poucos elementos culturais, que tem aí a presença do ser humano, uma ilha que fica muito distante, né? A gente observa, como eu já falei, as profundezas dos oceanos, uma área ali no meio da floresta amazônica de difícil acesso, áreas polares, áreas desérticas, que acaba prevalecendo essas paisagens naturais, com bastante elementos naturais, a gente quase não observa aí os elementos culturais, tá? Já as paisagens geográficas já vai estar relacionada ao quê? Ao predomínio de elementos culturais, tá? O que seriam esses elementos culturais que já foi bastante modificado pelo ser humano? A gente observa esta segunda imagem com bastante edifícios que foram construídos aí entre serras, entre morros, até mesmo lá no topo desse morro, o que a gente verifica? Antenas de TV, de rádio. Então, a gente observa que realmente já ocorreram aí, né, essas modificações que acabam ocorrendo esse predomínio de elementos culturais. Mas, além de paisagens naturais e paisagens geográficas, também teremos as paisagens transformadas. Esse tipo de paisagem, que é uma paisagem transformada, né, vai ocorrer o quê? A destruição, muitas das vezes, da vegetação, para ocorrer o quê? A retirada dessa vegetação, ocorre o desmatamento, pode ocasionar aí também a exploração do solo através da mineração e acaba sendo utilizados rios, muitas das vezes inadequadamente, nos oceanos, que muitas das vezes acabam sendo poluídos, principalmente em áreas portuárias. Então, as paisagens elas começam a ser transformadas através do quê? De nós, seres humanos. E isso vai fazer com que possa surgir, né, construções de casas, de edifícios, de usinas hidrelétricas, de parques, portos, aeroportos, entre outras coisas, dependendo do que o ser humano ele pode estar dependendo daquela área, tá certo? Então, tudo isso vai estar inserido no quê? Nas paisagens, ok? Mas, além das paisagens, na geografia, a gente também estuda muito sobre os lugares, né? E o que vai ser um lugar? Gente, um lugar já vai estar inserido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que muitas das vezes a gente vive ali diariamente, na escola, no trabalho, em casa, na casa dos avós, né? Então, o lugar, gente, já vai ser esta porção ou parte do espaço onde vivemos o nosso dia a dia, tá? Então, nos lugares, a gente tem uma identidade, a gente acaba criando essa identidade, né? Ou seja, vai ter a sua importância, um significado para a gente, né? Por exemplo, a casa da minha avó tem um significado, eu cresci na casa da minha avó, vivi lá muito tempo, então acaba sendo também a minha identidade. Assim como vocês, o lugar em que vocês vivem, a escola que vocês frequentam, pode ter essa identidade de vocês, então o lugar vai ser muito marcado, né, por essa porção aí, ou parte, né, de um espaço que a gente vive diariamente, vai fazer parte do nosso cotidiano,
tá certo? Então, o que observa em relação ao lugar? O Curumim vai mostrar para a gente, né, sobre o lugar em que a gente vive. Presta atenção e já retorno com vocês. Quando uma pessoa muda de casa, de rua, de escola ou de bairro, ela tem não só de se adaptar às diferenças da paisagem, mas também refazer significados e vínculos com a nova localização e as pessoas que dela fazem parte. Então, gente, a gente verifica que o lugar ele vai ser muito importante para a gente, né? Porque é onde a gente vive ali o nosso cotidiano. Mas, além de lugar, também a geografia estuda muito o território, né? Esse espaço territorial que está muito ligado aos países. Então, o que vai ser também um território? Gente, um território ele vai ser um espaço, né, de um estado ou até mesmo de um país. Por exemplo, o território brasileiro, existe o território das América do Sul, aqui com os países da Argentina, Uruguai, né, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, né, Guiana Francesa, Suriname, Paraguai, Chile. Então, a gente observa, né, que o território ele já vai estar relacionado ao quê? A um estado ou a um país, né, que vai ser delimitado muitas das vezes por fronteiras, né? Vai existir uma fronteira, por exemplo, existe a fronteira ali do Brasil com a Colômbia, vai existir com a Venezuela, com o Peru, a gente verifica também o Paraguai, a Bolívia, né? A Argentina, Uruguai, Suriname, Guiana. Então, a gente observa que cada país vai ter a sua delimitação, em que o Estado ele vai ter o poder sobre aquela área daquele país. Tá? Eu não posso entrar num território venezuelano e querer comandar aquela área de qualquer jeito. Eu não posso entrar em uma área colombiana e querer colocar o meu poder ali naquele espaço. Por quê? Eu faço parte de um território brasileiro, então vai servir para isso essa delimitação que vem através das fronteiras, onde o Estado ele acaba exercendo aí a sua soberania naquela área, naquele território que pertence a ele, né? Então, a gente tem vários exemplos, além de outros países que têm o seu território. Neste mapa, gente, que a gente vai verificar, a gente observa, né? Olha só, essa zona de fronteira aí do Brasil, tá? Então, a gente verificando essa zona de fronteira aí do nosso país, que pega várias regiões, né? A gente vai verificar aqui, né, essa área, né, das fronteiras que o Brasil ele acaba fazendo parte, toda essa área que está em amarelo, né, é uma área de fronteira, né, que tem que ter um determinado cuidado, tem que verificar quem entra, quem sai, tem que ter esse espaço aí em que a gente observa, né, que tem que ter um maior cuidado, tem que verificar quem está entrando, quem está saindo. Para isso vai existir, né, essas divisões que muitas das vezes são divisões em que a gente não realmente tem como, muitas das vezes são áreas invisíveis, né, que ocorre uma delimitação através de um rio, através de uma montanha, ou pode ser construído muros, depende ali do que se tem entre um país e outro, né? Então, a gente também observa que o território ele vai ser um termo, né, em que vai também poder ser aplicado aí a outros espaços, tá? Então, esse termo de território ele também pode ser aplicado a outros espaços onde existem os limites ou fronteiras, né? Por exemplo, a gente observa, né, em favor da vida, demarcação das terras indígenas já. Então, a gente observa aí, né, que são áreas em que pessoas, né, pode existir esse surgimento desses limites ou fronteiras, mesmo que não sejam oficiais, e um sujeito ou agente que o controla. Por exemplo, existe o território indígena aqui no Brasil, né, ou em outros países, que são áreas que pertencem a eles, né? Lembrando que os indígenas já estavam aqui desde sempre, né? Por exemplo, eu, né, tenho raízes indígenas, assim como as africanas. Então, a gente vai observar que o Brasil, mesmo com a vida dos europeus, vinda dos africanos, né,
que acabou tendo essa miscigenação vai estar relacionado a essas áreas que acaba também tendo, né, como marco os indígenas. Então, também o território vai estar inserido para esses povos, né, que têm a sua identidade também, tá certo? E também na geografia estudamos muito sobre a região, né? O que vai ser uma região? Gente, uma região vai ser uma área da superfície terrestre que vai apresentar características próprias. Olha só, a gente observa aí, né? 5 regiões, por exemplo, existem 5 cores diferentes, o norte com verde, o nordeste com o azul, centro-oeste com amarelo, o sudeste, né, com vermelho, o sul com laranja. Então, vão ser áreas aí da superfície terrestre que vão apresentar essas características próprias e particulares que vai diferenciar das demais. Se a gente for, muitas das vezes, por exemplo, lá para o Pará, a gente vê várias características que são semelhantes à nossa, né? Assim como a gente vai para o Nordeste, já são características muito diferentes da nossa, tá? Mas, por exemplo, ocorreu com o passar do tempo, na parte histórica do Brasil, muitos nordestinos migraram aqui para a região norte, né? Então, deixaram também suas características. Então, no Brasil, a gente, muitas das vezes, essas regiões, né, que têm as características distintas, lá do sul, do sudeste, por exemplo, né, que vai ter essas particularidades, tá? Mas, através de uma região, a gente verifica esse processo de regionalizar. E o que vai ser regionalizar? Gente, o regionalizar é quando a gente vai separar um espaço em regiões. Por exemplo, o território brasileiro, ele vai ser dividido, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 5 regiões, né? Mas existem outros tipos de regiões, como as regiões geoeconômicas, né? A Amazônia, o Nordeste, o Centro-Sul, o de 4 Brasis, com a Amazônia, com a região concentrada, com a região Centro-Oeste, né? Com o Nordeste. Então, a gente observa que, dependendo das características daqueles espaços, podem ocorrer essas divisões através de uma regionalização. Por exemplo, temos aí a região norte, né, que vai ser formado aí por 7 estados, tá? Olha, temos aí imagens do Macapá, né, que é a capital do Amapá, Palmas, né, que é a capital de Tocantins, que é um estado recente, né, Tocantins, Belém, né, que é a capital do Pará, mas também temos a região Nordeste, né, que vai ser já formado por 9 estados, como Teresina, capital do Piauí, São Luís, capital do Maranhão, Salvador, capital da Bahia, vai ter suas características também ali no Nordeste, e a região Sul também é um outro exemplo da região brasileira, né? Nós temos Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Curitiba, capital do Paraná, Florianópolis, capital de Santa Catarina. E isso tudo vem através desse processo de regionalização, né? E o que vai ser uma região? Como que essas regiões elas foram, né, sendo modificadas? Então, aí, com o avanço do mundo que a gente vive, com esse processo de globalização, muito ligado aí ao sistema capitalista, né, as regiões elas acabaram se modernizando, e isso fez com que elas estabelecessem cada vez mais essas relações entre elas, essas conexões que a gente tem hoje em dia, né, entre os estados brasileiros, essa comunicação mais rápida, né, que a gente tem de uma região para outra. Então, tudo isso foi desenvolvendo cada vez mais esses estados, as cidades, as capitais, as regiões. Isso acabou reduzindo o quê? O isolamento entre uma cidade e outra, né? E também acabou reduzindo muito essas diferenças aí entre as regiões. A gente observa, por exemplo, Cuiabá, né, que é a capital de Mato Grosso, lá na região Centro-Oeste, Brasília, né, que é a nossa capital do Brasil, lá no Distrito Federal, também na região Centro-Oeste, e Vitória também, um outro exemplo aí de capital, né, a capital do Espírito Santo, lá na região Sudeste.
Então, tudo isso vai fazer com que os estados, né, elas tenham as características, muitas das vezes semelhantes, surgindo essas diferentes regiões no nosso território brasileiro. Então, assim, a gente verificou sobre as regiões, paisagem, espaço geográfico, território, lugar, importantes conceitos que vão estar relacionados à geografia para iniciarmos a nossa primeira aula. Ok, gente? A sua aula continua no próximo vídeo.